Começando mais um Vender, Vender, Vender. E olha, hoje o tema é ligado em vendas, mas assim, na raiz, na veia. Vamos falar de Spin Selling, uma das principais ferramentas, eu não sei se eu poderia chamar de ferramenta, mas vamos seguir assim, ferramentas de venda, com um cara que dá treinamento de Spin Selling, mas também é um puta de um vendedor, e mais que vendedor, especialista e estrategista de vendas, João Paulo Moura. Tudo bem, João? Tudo bem, tranquilo. Obrigado aí pelos adjetivos. Estamos aí para contribuir, né? Cara, adjetivos mais que merecidos. Roda a vinheta que a gente vai começar agora. João, vamos começar pelo começo. O que é o Spin Selling, cara? Para quem nunca ouviu falar desse negócio. Veja, muita gente chama o Spin de uma metodologia de vendas, né? Eu, na verdade, quando vou montar uma estratégia, né, de vendas ou uma estrutura, né, para alguma empresa ou nas empresas por onde eu passei, eu costumo dizer que o Spin é parte integrante da metodologia em si da empresa, né? Então, e não uma metodologia pura e simplesmente, porque a ideia é que dependendo do produto, dependendo do público que você vai atender, que você componha, e ele é o Spin, né, a estratégia do Spin Selling, e eu chamo de estratégia, componha esse mix maior de metodologias e ações que você pode usar dentro de uma estratégia de vendas, né? Então, para mim é isso. E tem uma coisa muito interessante no meu ponto de vista, que no mundo existem dois tipos de vendedores, o empurrador e aquele consultivo. E eu acho que o Spin Selling é uma das estratégias mais completas, no meu ponto de vista, para esse vendedor ser o consultivo. É aquele cara que não necessariamente vende o que ele quer, mas o que o cliente realmente precisa. E aí deixa de ser aquele vendedor chato que você se sente, pelo menos no meu caso, até agredido pelo cara que quer vender, porque ele precisa bater uma meta e acabou, para ser um cara que está resolvendo o teu problema. Vou te contar uma história muito rápida. Eu fui para viajar de férias, eu queria ir para o Nordeste com a minha esposa, com a minha filha. Cheguei numa dessas grandes lojas, a CVC, falando, olha, eu quero gastar X indo para o Nordeste. A vendedora para mim chegou e falou assim, tem uma coisa melhor para você, tua cara, é Bariloche. Era o triplo do preço. Não tinha nada a ver com o que eu queria, que era ir pro Nordeste pegar praia, mas é óbvio que aquela era a meta dela, era uma vendedora empurradora, ela não foi aquela de, deixa eu entender o que vai resolver o problema dele. E se você seguir o Spin, você vai com certeza, resolver o problema do cliente, não é não? Exatamente. O que me fez gostar muito, eu tive a oportunidade de mais de 10 anos de ter contato com o Spin, ler o livro, inclusive na minha formação de equipes de vendas, dar treinamento lá atrás e depois para outras empresas, né, a pedido e como consultor. O que mais me fez gostar da estratégia, né, foi esse perfil de venda mais consultiva, porque é um perfil que você necessita aprofundar nos interesses e valores do cliente, né, e você realmente não fica naquela superficialidade, você tenta imergir um pouco mais nesse desejo, atingir mesmo assim o coração da pessoa, né? Que são aquelas necessidades mais intrínsecas que às vezes não tá nem claras para o próprio cliente. Em marketing, você que é comunicador, que é de marketing, enfim, existia aquela expressão de criar a necessidade, né? O marketing cria necessidades. Na verdade, são necessidades que o Neil, que é o autor do livro, chama de necessidades implícitas. Elas estão lá. Né? Ou, eventualmente, o cliente não sabe exatamente, ele tem ali um comichãozinho, uma insatisfaçãozinha, um problema que fica ali, né? Mas que não é tão relevante, que quando você investigando e dando a relevância que aquele problema traz para a vida dele, passa a ser uma necessidade mais que ele chama de explícita e o desejo do cliente em querer resolver aquilo fica mais latente. E, obviamente, um cliente que está assim tem uma propensão maior de comprar. E é interessante, né? Porque um cliente, às vezes, que tem a necessidade implícita, e às vezes ele nem percebeu tanto ela, quando ela vira explícita e sai para fora, ela ganha uma força e uma urgência muito grande. E aí eu queria entender o negócio. Vamos começar pelo Spin. Spin, S-P-I-N. O que é isso? Perfeito. A estratégia do Spin, ela visa justamente tirar o cliente, né, dar consciência para o cliente de necessidades ali que estão implícitas,
fazê-lo, ele vai até um pouco mais a fundo, usando um pouco de neurolinguística também, né? Que é fazê-lo verbalizar essas necessidades e trazer para a luz, né? É como se assim, tivesse alguma coisinha ali que incomoda, mas você traz para a luz. Ou ele percebe que tem um problema, mas não tem a verdadeira dimensão dos impactos daqueles problemas. E você faz isso como? Por meio de perguntas, né? Que é a fase mais... Você tem todas as fases da venda ali, e o Neil coloca como a fase mais importante essa parte da investigação. E o Spin tem a ver justamente com isso, né? São blocos, na verdade, de perguntas que você faz ao longo da sua negociação, ao longo do contato com o cliente, que vão desde perguntas que ele chama de situação, que seria o S, né? Que são dados e fatos, né? Quando você pergunta pro cliente, como que tá isso, aquilo, são dados e fatos que você obtém com essas perguntas de situação. Depois você começa a fazer perguntas problema, né? Que são perguntas que, ao fazer, o cliente vai te explicitar um problema, tá certo? Depois, explicitado esses problemas, você vai para uma terceira fase, que seria as perguntas de implicação, que aí é o I do Spin, que são perguntas que façam o cliente verbalizar o que aqueles problemas identificados nas perguntas anteriores causa na vida dele. Qual é o impacto desses problemas? O que está causando na vida dele? Isso vai gerando o quê? Isso que nada mais é do que cutucar a ferida do cara, sabe? São as perguntas de implicação, né? Então, perguntar o que isso causa para você, o que tem causado, enfim, a grosso modo, né? E por fim, o N, que são as perguntas de necessidade e solução, que é você fazer perguntas que façam o cliente verbalizar qual que é a solução que responde a essas necessidades que ele explicitou. A grosso modo é isso, tá? Pessoas que também dominam o Spin vai entender exatamente o que eu estou falando. Precisaria ter um aprofundamento ali para a gente detalhar melhor. Mas eu acho que até quem não domina o Spin já deu para entender por cima, mas a gente consegue trazer um fato ilustrativo, João? Dentro da sua vida, do que você já vendeu, ou de algum exemplo, para exemplo prático. Por exemplo, se eu fosse, vamos voltar para a minha história que eu queria ir para o Nordeste e a mulher queria me tacar em Bariloche. O que o Spin faria? Ela primeiro perguntaria sobre a minha vida, se eu sou pai, se eu não sou pai. Um exemplo prático, como seria esse casamento? A primeira coisa nessa situação, na minha visão, eu faria as perguntas de situação e problema do porquê que você quer encaixar, obviamente, a questão do preço, óbvio, né? Qual a diferença da pergunta de situação para pergunta de problema? Perfeito. A pergunta de situação vai evidenciar por que escolheu o trecho do Nordeste. Já está implícito ali que você escolheu, quero ir para o Nordeste, eu posso pressupor que você queira um lugar quente, sol. Entretanto, eu tenho que validar isso com você. Ou seja, não adianta só pressupor. Isso, não necessariamente isso. Às vezes você está querendo no Nordeste porque você imaginou que ir para dentro do Brasil naquela circunstância é melhor. Todas as férias são assim. Eu vou te dar um exemplo, tá? Às vezes eu pensava isso, né? Eu vou para o Nordeste porque aqui no Brasil vai ser mais barato. Não necessariamente. Se o problema for grana, às vezes você encontra uma viagem para Cancún, que não é no Nordeste, é quente, mais barato do que ir para o Nordeste numa alta temporada. Isso é perfeitamente possível. E como que você faz essa necessidade vir? Perguntando, por que você escolheu o Nordeste? Tem algum estado que você tem preferência? Você tem preferência de hotel, resort, enfim? Se ele falar que tem preferência para o resort, em Cancún, Aruba, Curaçao, que é tudo mais próximo no Caribe, e em promoção, numa viagem CVC, certamente você pode encontrar uma experiência muito melhor num outro país, né? Que talvez ele nunca tenha ido e tenha proporcionado, mas precisa perguntar, né? Então eu particularmente perguntaria por que ele escolheu o Nordeste, que tipo de hotel que ele prefere, que se tem filhos ou não, como que é a composição da família, quanto tempo tem, enfim. Essa investigação vai ser reveladora para você. E aí, obviamente, você vai poder aplicar suas técnicas ali para vender, para conduzi-lo, né, para uma decisão que atenda a expectativa dele num primeiro momento, mas que também faça, eventualmente, até ele investir um pouco mais se o problema não for dinheiro. E eu te digo uma coisa, João, se você gosta de perrengue e de problema, foram as minhas férias. Porque eu cheguei lá na CVC,
falando que eu ia para Salvador, no hotel tal e não sei o quê, porque eu descobri na internet que era mais barato e eu sou um cara que eu dou tchau assim, eu gosto de tudo muito barato. Eu tenho prazer em ter dinheiro guardado no banco, não em gastar. Perfeito. A mulher tentou me vender Bariloche, que já era 3 vezes mais caro. Quando eu falei, você é louca, eu tô indo para esse porque é mais barato, ela nem tentou mais nada, ela me vendeu esse. João, fui no hotel. Para ser mais barato, eu peguei com pensão completa para não comer na rua. A comida do hotel era ruim pra cacete. Tive que comer na rua todos os dias. Teve um dia que a gente ficou sem papel higiênico no quarto. Aí a moça explicou que tinha acabado o papel higiênico no hotel. Piscina gelada. Eu tenho uma filha de 3 anos. Ela gelada ou quente, ela se taca na piscina. E o problema é que ela quer que eu entre dentro. Então eu tava na piscina já. Cara, se ela tivesse me entendido que eu não tiro férias desde 2016, talvez fizesse uma análise, falado, cara, por R$1.000, R$2.000 a mais, dividido em 10 vezes, você vai para Cancún, eu iria. A pergunta, eu dei o exemplo ali da experiência, né, de inclusive uma rede de, vamos chamar assim, hospitalidade muito mais experiente que a do Brasil, quando você fala de Caribe, de Cancún, certamente. Mas o ponto, você tocou no ponto primordial. Por que que você quer ir, por que você está tirando férias? Entende? É outro aprofundamento. Lembra da história dos valores? Se você está indo com a sua família, criança, então... você tem uma experiência ruim nesse sentido que você explicitou aqui, acabou, né? E foi com aquela empresa que você comprou, entende? Ao passo que se você descobrir o que você valoriza efetivamente, você pode investir um pouco mais e essas questões, e resolver essas questões, esse risco, né, de tornar a sua experiência ruim e não voltar mais. Então, ao passo que se você consegue fazê-lo perceber que por um investimento um pouco a mais, ou às vezes nem isso, tá? Se for sem investimento a mais, investindo pelo mesmo valor ou até mais barato, você pode fidelizar o cliente. Certamente nas próximas férias você voltará. Isso é tão importante, ô João, que assim, eu gosto de ir no princípio, né? Fundamental, que de realmente, parece clichêzão, assim, falar, atender a necessidade do cliente, que é o interesse dele. Cara, você falou, talvez você estava procurando para o Nordeste, estava quente. A gente pode pressupor que você queria um lugar quente. Mas quando você vai para Bariloche, nas experiências dentro da hospedagem, é uma situação muito agradável. Você não fica lá no gelo, no frio o tempo inteiro. Você vai ter as experiências diferentes que você tem no Nordeste, obviamente. Mas, e você não sabe disso muitas vezes, se você nunca foi. Isso pode ser surpreendente para você também. A questão você precisa aprofundar o motivo pelo qual você está escolhendo essa região e tal. Mas, João, para chegar no cerne ali a gente está falando questão. de uma empresa de viagem que o cliente senta ali na frente dele e tem tempo de conversar sobre isso. Spin Selling serve para qualquer mercado? Ou você vai falar, não, João, na Casas Bahia que o cara quer comprar uma televisão, não adianta. Adianta para tudo ou nem para todos? Na minha opinião, serve até na tratativa com a sua esposa. Eu fiz uma brincadeira uma vez, né? Eu falei, quando eu comecei a aprender sobre o spin, utilizar esse aprofundamento maior dos interesses do outro, cara, por que não usar isso em casa? Entende? E eu usei mesmo. E chegou e a questão assim, se você faz bem isso, depois você adquire uma certa habilidade, as pessoas não percebem que você está fazendo isso, porque parece que é uma coisa tão natural, né? Mas você está atendendo interesse, você está vendendo ideias, você está o tempo todo, né? E você também está interessado em atender necessidades, entende? Então é justo que então, respondendo a tua pergunta, dá para usar até em casa. Mas como é que funciona? A esposa diz que quer jantar, você fala, mas o que você espera desse jantar? A gente gosta muito de viajar, né? Na gastronomia ela gosta muito de comida japonesa, não é o que eu mais gosto, mas atendo ali as expectativas dela também, obviamente. Mas quando eu quero persuadi-la, dá para usar isso também. Ela também faz subconscientemente com as estratégias dela, né? Obviamente. Mas voltando para a questão de se vale para qualquer mercado, que foi o que você perguntou. O Neil construiu o Spin muito para falar da venda consultiva, né? E as pessoas têm tendência de levar muito pro relacionamento B2B, por exemplo, né? Que são grandes negócios, enfim, você vai vender uma turbina de avião, não é a mesma coisa que você vai vender algo num balcão de uma loja qualquer, uma papelaria. Então, o Spin costuma ser muito mais aplicado e utilizado em sistemas de venda onde você tem uma relação de compras grandes.
respondendo a tua pergunta, na minha opinião, pode ser usado em qualquer perfil de mercado e qualquer tipo de venda. Por quê? Vamos falar do varejo, né? Você é da religião do iPhone, não? Eu sou da religião do iPhone. Do iPhone. Eu acho que eu não estou mais frequentando tanto, porque é uma religião que está ficando muito cara. Perfeito. Tá ficando muito cara, Tá né? ficando Mas, muito por cara e exemplo, não está entregando tanto benefício para a fé que eu estou botando Pro nela. Roberto Justus é caro esse iPhone? Pro O Roberto iPhone é caro? Justus, não é caro de jeito nenhum. Financeiramente, não. Eu vou ser Vamos honesto que pensar. até para mim e para você ele não é caro pelo Isso. tanto que ele entrega. Perfeito, perfeito. Aí você chegou no ponto, né? O Spin, ele traz o conceito de venda grande. O que é uma venda grande? Não tem a ver com o valor monetário. Ele tem a ver, ele mescla as questões monetárias, mas principalmente com a questão daquilo que ele resolve. O que a solução resolve e os impactos que uma compra vai trazer para a tua vida, positivo e negativamente. Eu gosto de dar o exemplo do sapato e para o mesmo perfil de cliente, tá? Vamos pegar uma pessoa da classe média, tá? Comprar um sapato e comprar uma casa para uma mulher. Então a mulher tá lá comprando um sapato. Sabe a compra de impacto ou a compra de impulso, que a gente tá no shopping lá, a mulher vai lá, compra 2, 3 sapatos e tal, se arrepende depois, mas a consequência dessa compra, se talvez uma discussão com o marido, se eventualmente é o marido que provisiona isso, hoje em dia as mulheres muito mais independentes, obviamente, né, ela pode se arrepender um pouco porque gastou o dinheiro desnecessariamente e tal. A casa não. A casa é o lar, onde ela vai construir Então, veja, são valores financeiros, tem a questão monetária envolvida, mas muito mais essa questão o que isso vai impactar na tua vida, né? Agora eu vou usar a mesma alusão, mas falando do sapato como marca da mulher, né? O sapato, quando você compra ele para suprir a necessidade do dia a dia, tem um peso. Agora, quando você compra um sapato específico para passar uma mensagem, tem muita diferença. Então, é uma compra muito grande. Não sei se está ficando claro aqui essa questão É o valor que você está botando naquele momento sobre o quanto está valendo aquele sapato naquele momento. Qual que é o objetivo? É para o dia a dia ou é para impressionar um casamento? Perfeito. O celular é a mesma coisa. Talvez o iPhone, né? Você tem lá um iPhone e tem sei lá, algum aparelho Android aí. E aí você tem um telefone que entrega ali XPTO e você, para uma pessoa, ela usa o iPhone, por exemplo, para ações de marketing, por exemplo. A gente sabe no marketing, principalmente para fazer vídeos, enfim, para usar nas redes sociais, o iPhone entrega bastante coisa. Se não for iPhone ou se não for um equipamento que te entregue isso, ainda que ele seja mais barato monetariamente, isso não vai ter o mesmo peso, né? Essa decisão na hora da compra. Então, precisa verificar o que isso impacta na vida da pessoa. Esse é o ponto principal, né? O que positivo e negativamente. Isso que o Neil chama de venda grande, né? Venda grande no sentido de quais as consequências de comprar e não comprar. É uma venda que ele chama de grande, eu poderia chamar de venda importante para aquela pessoa. Exatamente. Não é uma venda do dia a dia. Eu queria entrar em cada um dos 4 letras. Eu vou começar pelo S. Como que a gente reúne essas situações que o cliente vive, fazendo perguntas, mas sem ser invasivo? Porque não corre um risco de você virar invasivo? Corre o risco de ser chato. Chato demais. Por exemplo, eu vou trazer aqui uma outra dica, não é o objeto da nossa conversa aqui, mas tem um outro autor que chama Aaron Ross. Ele escreveu um livro que chama Receita Previsível. Não sei, você já deve ter visto. Né? Então ele departamentalizou, assim, a grosso modo, né, sistematizou o modelo de vendas. A estrutura de vendas, né? Então ele chama isso de máquina de vendas, né? Desde a parte lá de recebimento dos leads do marketing até a venda, o ponto final. E dentro desse espectro tem pessoas com competências diferentes ao longo dessa esteira. E o Spin cabe desde o momento lá de um SDR ou um BDR que está ali fazendo um processo de investigação inicial, aprofundando com o consultor, o closer, vamos dizer assim,
até o pessoal do atendimento, para ver se as expectativas estão alinhadas ou a mudança da percepção de valor do cliente que acontece ao longo da esteira está alinhado com o que você está entregando, entende? O que você está entregando está alinhado com essa mudança da percepção de valor dele. Que aí é o Ricardo Roncato, é outra história, essa mudança da percepção de valor. Então, o SPIN, principalmente as perguntas de situação e problema, elas estão muito mais nesse começo dessa esteira. Muito mais presente. E muito mais associado a uma venda rápida. Mas né? como não mais ser varejo. chato, João? Tem um limite de perguntas, aí é o feeling do vendedor, tem alguns que tem um feeling pra você, tô começando a incomodar, não tô. Se eu estivesse falando de uma venda de uma esteira um pouco mais longa, cada momento da venda você vai ser cutucado com um perfil de perguntas. Mas o que ele traz muito forte ali no livro é que os consultores que conseguem chegar mais no centro da camada da cebola, né, no que o cara valoriza, fazem mais perguntas de implicação e de necessidade de solução, ou que conseguem ter mais sucesso em vendas grandes, tá certo? E os vendedores que ficam mais aqui fazendo perguntas de situação e problema e não conseguem sair daqui e evoluir, não tiram o cliente desse âmbito de necessidades implícitas para explícitas, não faz ele verbalizar o que o problema está causando na vida dele, e não faz ele verbalizar qual que é a solução para o negócio. Não educa ele que a solução para o problema dele é o que você está oferecendo. Ou seja, no S de situação, a ideia é que seja ela mais rápida para a gente já sair para o P do Situação e problema. Situação e problema que seja mais rápido. Que você identifique pontos objetivos, assim. Eu vou te dar alguns exemplos assim, dos mercados que eu venho. Eu vou pegar uma compra de natação, aula de natação para o seu filho. Você tem filho pequeno, eu tenho um filho de 7 meses, o João Miguel. Vou colocar na natação, já com 7 meses. As pessoas não sabem muitas vezes, mas o bebê pode entrar na natação ali com 3 meses, se tiver um ambiente salubre, enfim. Saber se o meu filho tem algum problema de saúde, por que eu estou colocando, são todas perguntas de situação. Né? Então, uma pessoa que vai me vender essa aula precisa perguntar isso. Agora, um aprofundamento maior disso, para saber o que eu valorizo, para eu chegar, que eu estou colocando meu filho, eu já sei disso, eu estou colocando meu filho porque eu conheço os impactos que tem com questão de sobrevivência, com questão de desenvolvimento cerebral da criança se movimentando na água. Isso você só consegue chegar se você perguntar, se você aprofundar, não ficar só, eu quero colocar na natação porque eu quero que ele saiba nadar, enfim, fica nessa superficialidade. Não, eu quero colocar na natação, perguntando um pouco mais, né, mas você tem piscina em casa? Tenho, isso é uma pergunta de situação. A piscina te preocupa, eu imagino, né, a pessoa vai confirmar, é uma pergunta retórica. Já meio retórica, já induzindo a resposta. Isso, exatamente. Aí, senão fica uma coisa meio óbvia, tem que acontecer naturalmente. Mas você acha que é perigosa a piscina na sua casa? Que é meio óbvia a resposta. Exatamente. Se você induz, ele só complementa, é uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. E aí você vai falar assim, qual que é o risco, né, que você mede? Vai perguntar da estrutura do espaço, como que seria para você se o teu filho eventualmente acontecesse alguma coisa e o teu filho pudesse nadar, por exemplo. Fala, putz, eu ficaria muito mais tranquilo. Aí você vai trazendo ele para uma situação muito mais de solução, entendeu? Vai aprofundando. E dando para ele essa sensação um pouco mais de conforto. No livro tem essa transição das perguntas de situação e problema para a transição de situação, problema e implicação. Para essa de necessidade de solução, no livro ele chama de Lady Kate, se eu não estou enganado, que era o nome da filha dele. Que quando eles estavam montando lá a estratégia de perguntas, eles colocaram de um lado as perguntas de situação, principalmente, e problema e implicação, organizaram as perguntas, né? O que seria de implicação, problema e tal. E a Kate, lendo, né, que era uma menininha ali, acho que de 12 anos, 13 anos, falou, essas perguntas são as perguntas ruins, essas perguntas são as perguntas boas, que levam a questões ruins e boas, né? A lei de Kate você tem que fazer o cara sair a partir das suas perguntas, de maneira natural,
aprofundar para a implicação, mas tirar ele dessa situação ruim, de como seria se eventualmente esse risco de o filho dele, enfim, e falar, como seria se ele caísse e qual que seria a sensação, né, se você eventualmente tivesse um acidente e tal, e ele soubesse sair sozinho. Tem muitos vídeos na internet lá dos chineses jogando os filhos na piscina, os molequinhos saindo da piscina. Isso é perfeitamente possível, sabe? Então tira esse aprofundamento, fazer isso de maneira natural. Começar com essa investigação de situação e problema, mas depois tirar para essa questão da necessidade de solução, né, que deixa a sensação boa da lei de Kate, né, vai fazer com que o cara fale, quero conhecer a solução, como que a gente faz isso, o que você vai me entregar para que meu filho possa se sentir bem, né, não correr esse risco, vamos dizer assim. E né, aí, para você ser bom no spin, principalmente para saber as perguntas que você vai fazer, você tem que entender do produto pra cacete. Exatamente. Você tem que entender muito do que você vai vender, né? Recentemente eu fiz uma transição desse mercado. Eu trabalhei muitos anos no mercado de negócios da atividade física. Né? Então, desde que eu me formei lá atrás, eu tenho formação em educação física, depois fiz administração de empresas, estudei, né? E eu saí desse mercado de atividade física e fui para o mercado por oportunidade de assessoramento para obtenção de cidadania europeia, né? E mais especificamente italiana e tal, que é um mercado que está pujante agora, né? Bastante pujante, muitos descendentes de italianos, portugueses, espanhóis aqui no Brasil. E é um mercado que as pessoas buscam por uma questão de oportunidade, segunda opção, né, uma vida diferente do que muita gente tem aqui e tem essa expectativa, o sonho, enfim, e garantir isso para os familiares, né? Então, essa questão desculpa, Da transição de carreira, né? Para entender o seu produto. Isso. Essa questão de conhecimento do produto, para mim, né? Eu saí de uma carreira que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo agora. E o aprofundamento desse produto foi determinante, que eu comecei a fazer já pela descendência da minha esposa ali. O aprofundamento desse produto foi fundamental para fazer essa transição. E esse conhecimento forte assim daquilo que você faz impacta na conversa com o cliente, na confiança que ele tem em você. Né, que ele vai adquirir. A relação de vendas, principalmente de coisas grandes, eu considero que essa também de venda de cidadania é algo bastante... É uma venda grande, né? Pensando aí no No spin, sentido da uma venda importância grande. disso para a vida do Exatamente. cliente. Tem gente que muda completamente a vida, tem expectativa de mudar para a Europa, filhos que vão estudar em universidades europeias, enfim, né, tem acesso ali a 27 países, quando você tem uma cidadania italiana, por exemplo, ou portuguesa, enfim. Então, eu considero, sim, uma venda grande. E parte importante desse processo não é só pergunta e fazer o cara sair de necessidades implícitas para explícita, eu diria que é a confiança. Né? Principalmente no mercado muito competitivo, um mercado que tem muitas empresas fazendo isso, a relação de confiança é muitíssimo importante. E ela se dá a partir da quão verdadeiro você é na venda, né? O quão honesto você é desde o primeiro momento, explicando corretamente as coisas, mas também demonstrando conhecimento do produto. Né? Dá uma segurança para a pessoa. Então, esse conhecimento, na minha opinião, impacta fortemente na confiança, né, que você transmite para o cliente e também na segurança de que você vai entregar a melhor solução para aquilo que ele precisa, né, e fazer essa associação da necessidade com a entrega. Então, o conhecimento do produto, do mercado, na minha visão, impacta dessa maneira, né, na vida do cliente. E spin selling é uma estratégia, como você diz, relevante no meu ponto de vista, porque ela é boa não só para o vendedor, que sim, vai ali vender o produto, bater sua meta, mas para o cliente também. Porque, na verdade, isso garante ou dá mais chance do cliente comprar o produto que ele realmente precisaria, o serviço que ele realmente precisaria. Porque, às vezes, o consumidor, o cliente pensa que ele precisa de uma coisa e, na verdade, tem uma solução muito melhor para ele. E que quando o vendedor começa a investigar as necessidades, os problemas, as implicações, ele consegue falar, cara, você está querendo comprar uma caneca assim, mas existe uma caneca diferente que para o teu caso
é muito mais relevante. Ou seja, os dois lados ganham, né, João? Perfeito. Veja, eu vou contar uma história aqui desse mercado que eu estou atuando agora. Eu fiz uma parceria com uma. Eu trabalho numa unidade de negócio, né? Eu sou responsável por uma unidade de negócio que é cidadania como estratégia B2B. Né? Aí eu posso, B2B, oferecendo a cidadania para os colaboradores ou fazendo uma estratégia de marketing mesmo. Né? Então, tem uma pizzaria famosa aqui de São Paulo, super tradicional, mais de 60 anos, enfim, fundados por italianos. E eu fiz uma parceria com eles, né? Ofereci uma pesquisa genealógica, né? Uma pesquisa de viabilidade para saber se as pessoas tinham direito à cidadania, se têm antepassados na família. Hoje em dia tem uma área de genealogia muito forte nessa área de cidadania, né? E muitas ferramentas, estruturas digitais que ajudam você a recuperar a história do teu passado, documentos e tal. E a gente oferece isso gratuitamente, as empresas cobram por isso, na parceria. E aí nos procurou, a partir dessa parceria com essa pizzaria, uma moça. E a questão, ela falou, eu já sei que eu tenho italiana, que eu sou elegível, outras pessoas da família já fizeram. Só que assim, isso não tá fazendo, eu sei que também demora, é muito caro. Olha só, olha os preconceitos, né? Preconceitos no sentido de Já ela ter chegar uma com um ideia. conceito definido. Cara, não tá fazendo diferença nenhuma pra mim. Mas eu fui impactado ali, eu resolvi perguntar, porque meu filho, eu falei, quantos anos tem seu filho? 13 anos. Meu filho que tá indo atrás disso e tal, enfim. Aí eu dei uma investigada, vi que o filho dela estudava, era atleta de tênis, atleta mesmo de tênis, né? E aí eu falei pra ela, ó, Fabiola, você, é Fabiola o nome dela, tá? Acho que não tem problema falar, enfim. Não, porque existem milhões de Fabiolas por aí. Mas pela Associação das Empresas não tem problema contar. Aí falei, Fabiola, eu queria 20 minutos contigo de conversa e você no final você vai ver que o teu filho que está aí buscando esse direito que vocês têm, você vai agradecê-lo pelas oportunidades que nesse momento não está fazendo diferença para você, mas para ele e para o teu futuro pode fazer. Aí consegui, falou, ó, eu tenho 20 minutos, tá horário, fiz a reunião com ela. No final da reunião, ela saiu, sabe como da reunião? E aí, nesse processo de investigação todo, reuniu 14 pessoas da família, montou um grupo de WhatsApp e fechou o contrato com a gente, para a família inteira. De uma pessoa que saiu dizendo que não tá fazendo diferença nenhuma para mim e tal. Por quê? Logo no começo eu perguntei quem que tava fazendo, por que que você... se ela sabia, por exemplo, quais eram os benefícios atuais e futuros, porque pode não ser um benefício agora, mas é uma garantia futura. Ninguém quer perder nada. Né? E essa questão da cidadania italiana se você não pega o direito que você tem, que é um direito, não é um favor nenhum que a Itália faz para você, eles modificam a lei e você perde o direito. Aí depois, qualquer perspectiva para os filhos e tal, você não tem mais. Como é a portuguesa, por exemplo, que chegou nos netos, se você é bisneto, acabou. Se seu pai não está vivo, você não pega a cidadania. Então, assim, e eu usei muito essa estratégia de tirar, no caso dela, eu falo até que tem uma necessidade inexistente, entre aspas, tá? Ela é implícita, tá? Mas pela verbalização dela, não tá fazendo diferença nenhuma para mim e tal. Comecei a fazer perguntas qual que é a profissão, com o que ela trabalha, e descobri que o filho jogava tênis. E detalhe, tá? Eu dei uma sorte que o número do mundo, na época que eu conversei com ela, não sei se hoje ainda ou quando o pessoal estiver vendo esse vídeo, é um italiano. Por uma fatalidade ali, ele estava bem ranqueado e tal, ganhou um último Grand Slam, eu esqueci o nome dele agora, não vou saber mencionar. Então eu já também usei isso, né, para sensibilizá-la e colocar nessa perspectiva de futuramente o filho dela sendo um cidadão italiano poderia ter mais facilidades tanto para universidades quanto para a própria carreira dele. Isso mudou sobremaneira a visão dela sobre essa questão da cidadania. Fazendo o quê? Perguntas, implicando e oferecendo uma solução que era muito fácil para ela. Né? Então, por exemplo, ela não vai precisar sair do Brasil, ela vai fazer isso com a família inteira. Ofereci uma gratuidade para ela, porque pelo tamanho do grupo de pessoas, 14 pessoas, ela nem quis, ela quis dividir o desconto para toda a família e aceitou pagar. Eu dei a gratuidade para ela, ela aceitou pagar. Ela falou, não acho justo, vou dividir entre todos o desconto. E pagou. Entende? Então, eu acho que essa questão
de você realmente ir a fundo lá na estratégia, ajuda mesmo o cliente. Porque para ela, a frase dela, cara, não tá fazendo falta nenhuma na minha vida. Né? Aí você traz à tona uma série de questões e isso passa a fazer diferença. Ao ponto dela querer acelerar e fazer o mais rápido possível. Né? Hoje é um dos grupos que a gente entrega lá que mais movimentado, que mais tem documento, mais agilizado dentro da empresa. E diz uma coisa, quais são os desafios ou implicações para você tornar o SPIN presente na sua empresa? Porque o SPIN é uma técnica de perguntas e respostas, então é fácil implementar? É simplesmente um treinamento com a equipe e está resolvido? Ou existem outros desafios? Você, veja, ele é, como eu disse, né? Eu citei outro livro aqui que é a Receita Previsível, que eu acho que ajuda muito no conceito da estrutura geral de vendas. E o SPIN, ele é uma estratégia que permeia toda a atuação da esteira de vendas, não só de vendas, mas de atendimento. Lembra que a gente o tempo todo está fazendo venda, está fazendo revenda, mesmo com um cliente que é recorrente, por exemplo, você precisa sempre estar vendendo ideias, porque você quer vender mais para ele, fazer upsell, fazer cross-sell. Então, a estratégia, ela permeia toda a atuação na esteira de venda e atendimento, na minha visão, tá? E é assim que eu carava. Para isso acontecer, você precisa ter treinamento sistemático. Por que eu comecei a dar treinamento? Porque eu tinha turnover de vendedores, tanto da área de pré-vendas quanto de vendas, e eu precisava treiná-los, né? Todo mundo que entrar. Então, montei o treinamento e comecei a dar por conta própria o treinamento. Né? E lá foi engraçado, porque eu não tive nenhum treinamento do SPIN. Quem me apresentou, inclusive, foi um dos sócios da empresa que eu trabalhava, acho que você conhece o Renato Ramalho, que teve um treinamento, né, sobre SPIN, chegou lá, deu um livro na nossa mão, e eu li, na nossa, porque eu não era gerente na época, eu li o livro, gostei, tive a iniciativa de montar o treinamento, depois como líder da área comecei a replicar. Então, assim, esse treinamento inicial, né, para leitura do livro, treinamento inicial, e a incorporação dessa estratégia na forma de atender o cliente, seja na área de vendas ou na área de atendimento. Porque a estratégia realmente vai fazer você, tanto na parte de venda, vender mais, quanto depois no atendimento fazer o cliente recomprar e permanecer. Então, treinamento inicial, uma incorporação da estratégia dentro do método de atendimento e vendas, de vendas e atendimento, nessa ordem, né? Com sistemáticas, mini treinamentos ao longo do tempo, oficinas oficinas de práticas, né? Para poder colocar em prática isso, treinar com a equipe, enfim, para manter isso aceso, né? Foi isso que eu fiz ao longo de 10 anos nas empresas que eu passei. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando nessa outra empresa há 4 meses, mas já estou pegando toda a pré-venda ali, já dei uma aula sobre isso, já indiquei o livro para ler e tal. Lá eles estão estruturando ainda toda essa parte de vendas, estou ajudando nisso. Então, para mim, essa incorporação é fundamental a partir dessas ações que eu falei, sabe? Eu não concordo com a ideia de que marketing, vendas é arte, João, porque quando a gente fala que é arte, me dá a impressão que você não precisa dar o resultado, a parte artística funciona. Marketing e vendas é resultado. Só que ao mesmo tempo, eu entendo o conceito de arte e eu vou trazer o spin selling, essa estratégia para cá. O spin selling é um conjunto, então, de perguntas e respostas que você faz para o cliente para entender a situação dele, os problemas, as implicações, as necessidades e mostrar para ele o que ele precisa comprar. Veja, deixa eu fazer um parênteses. Fala. Mais do que mostrar, é fazê-lo tomar consciência da verdadeira dimensão do problema e verbalizar qual que é a solução que ele precisa. E o grande que tem que ser a sua, tá? E aí é que é o grande ponto para mim, quando você fala isso. É que entender o spin, qualquer idiota entende. Em 5 minutos você já entendeu. Sim. Mas o que vai fazer você dominar a ferramenta ou não é o teu conhecimento de gente. É o teu conhecimento do fator humano. É a sutileza das suas palavras e como você transmitir sem parecer venda. Ou seja, a parte de arte entra um pouquinho no spin selling. Porque não adianta, não é um negócio que basta você ler o livro e você sair fazendo. Você precisa se aprimorar como pessoa e entender a outra pessoa para conseguir fazer as perguntas certas sem ser chato.
sem ser o incisivo De maneira demais. natural. De maneira natural. É, fluida. Em geral, para você fazer isso com a esposa, eu tô falando isso que é um bom treinamento, ela não pode perceber. Se ela falou, cara, por que você está perguntando assim para mim? Por que você está fazendo essas perguntas? É porque você está fazendo mal o processo. Quando você aplica a estratégia, ela não fala nada e ainda concorda com você, é porque você está fazendo bem a estratégia. Então, esse é um ponto fundamental, né? E assim, modéstia à parte, eu gosto de me comunicar. Você me conhece, eu gosto de me comunicar e eu tenho verdadeiro interesse pelas necessidades dos outros. Eu tenho essa característica, né? E esse verdadeiro interesse deixa a relação mais, uma relação de confiança maior, né? Então a atenção para aquilo que eu estou falando, a credibilização daquilo que eu estou falando por parte do cliente me dá uma vantagem, né? Então se você quiser desenvolver e complementar a estratégia em si, eu acho que isso que você falou é fundamental, entender de gente, se aprimorar nessa questão da comunicação e treinar, como você falou, a arte de vender. É claro que tem uma pessoa que tem extrema habilidade porque teve experiências ao longo da vida que facilitaram isso. Experiência do dia a dia, né? De convivência, convivência com o pai e tal. Com o pai, com a mãe. Mas que é totalmente treinável. Eu acredito muito nisso. Passei treinando pessoas e é incrível, assim, como a pessoa que está comprometida em aprender e aplicar aquilo que está sendo feito, né? Depois fica automático, né? E João, como que quais são as métricas, não sei se existe, mais eficazes para eu medir o sucesso do Spin Selling? Veja, eu acho que as reuniões que a gente faz com a equipe de vendas para estudo de caso, elas são reveladoras. Por quê? Quando a gente tem um problema que a pessoa não conseguiu avançar para uma venda que estava evidentemente fácil, a gente analisa quais as perguntas que foram feitas e qual foi a reação do cliente, a resposta do cliente. E nessas reuniões, ou nas problemas que eles trazem, o cliente tem isso, o que eu posso fazer? Eu devolvo 3 perguntas. 2, 3 perguntas antes de responder o que eu acho que deveria ser feito, sabe? Porque eu estou o tempo todo investigando por quê, qual que é a necessidade, o tempo todo estou isso automaticamente. Né? Então, essas reuniões que se faz de estudo de caso, para poder, uma vez por semana ali, para estudar os casos críticos, para mim é onde você consegue mais ter esse tato, né, que você perguntou. Não é bem um indicador, mas o indicador depois você reflete nos resultados individuais, né? Mas uma coisa é fato já experimentada pelo Neil, né, o autor do livro. Os vendedores que aprofundam mais, fazem mais perguntas de implicação e necessidade de solução, eles têm mais sucesso em vendas grandes, né? Em vendas consultivas, em vendas onde você precisa vender um valor maior para ele, ou vendas que tenham mais impacto na vida do cliente. Tem um quadro aqui que é o Vai na Minha, que eu peço para alguém trazer uma dica de livro, de filme. Eu imagino já o que você trouxe. Roda a vinheta aí. E aí, João, qual a dica de livro, de filme, de série que você trouxe? Eu não tenho outro, né? Para mim é o Spin Selling. Isso foi bastante transformador para mim, na minha vida, na minha carreira, na área de vendas especificamente. Me apaixonei porque ele fala, querendo ou não, apesar de ser uma estratégia deliberada de fazer perguntas e tentar extrair do cliente, ele está interessado realmente na necessidade do cliente, fazer o cliente perceber qual que é essa necessidade que pode estar implícita ali e o tamanho, o problema ali, que eu estou chamando de necessidade, mas é um problema, e o tamanho do problema, o que ele está gerando para a vida dele, né? E como ele fazer, obviamente, na necessidade de solução para resolver aquele problema, né, aguçar, né, o interesse dele em resolver o quanto antes aquele problema, que vai ser resolvido assim, se você brilhar, pela sua solução, é o que a gente quer, né? Então, ele está esfregando a mão no final de um processo de investigação, sair com querendo saber como que a sua solução vai fazer ele resolver aquele problema que ele já entendeu que precisa ser resolvido, né? Que está impactando negativamente a vida dele ou
deixando de fazê-lo aproveitar uma coisa muito boa. E uma coisa interessante desse livro é porque ele é antigo. E já surgiram dezenas, talvez centenas de estratégias e metodologias depois dele, que ele poderia ter ficado ultrapassado. E ainda assim ele não só não ficou ultrapassado, como continua sendo uma das mais importantes, não é? Porque ele lida com a necessidade humana. Como ele lida com a necessidade humana, você pode ter uma adaptação na técnica, poderia até chamar outra coisa, colocar uma letra a mais e uma outra categoria de pergunta, mas o interesse principal é revelar as necessidades implícitas do cliente, trazê-las para a luz e dar a verdadeira dimensão dos problemas na vida deles. E aí a decisão de comprar ou não um produto, um serviço, é dele. Entendeu? Honestamente é dele. Se é o momento ou não, é dele. Você fez o teu papel de trazer ele para ver honestamente para a realidade. Eu acho que é por isso que as técnicas, as ferramentas, a tecnologia, ela evolui, mas o ser humano ele tem um modus operandi ali psicológico, né? Que é dele. Entende? Em qualquer tempo. Então eu acho que essa é a grande sacada e o grande acerto do Neil. Quando escreveu o livro, assim, pode ter atualizações, mas é uma estratégia super válida ainda hoje. João, queria te agradecer demais a tua presença. Aprendi demais sobre Spin, mesmo já conhecendo. Foi um novo jeito de ver, o jeito que você fala, os exemplos que você trouxe. Queria agradecer demais a tua presença aqui, cara. Perfeito. Obrigado, eu que agradeço, é um grande amigo, né? Admiro muito o trabalho que você faz, né? Do Voz. E estou à disposição aí para outros projetos e outros episódios aí, falar de outras coisas. Obrigado, meu irmão. Ó, a gente está terminando mais um Vender, Vender, Vender. Hoje com o João Paulo Moura, o especialista em vendas, que manja de spin e de coisa pra cacete. Segue ele nas redes sociais e até a próxima.